E aí, minha rapaziada? Porra, o trem passou, meu parceiro. Caralho. Bom, vocês viram, né, depois do jogo, que eu não tinha condição de fazer análise, né? E aí, cara, eu decidi fazer um conteúdo de maluco lá, mostrando a galera saindo do estádio e tal. Pelos comentários, teve a galera aí que odiou o vídeo. E pelos comentários, teve galera que amou. Então, é isso, né? Bom, dada a minha sobriedade momentânea e o VT do jogo, né, que eu assisti, obviamente, com um pouco mais de calma, vamos à análise, né, de tudo que aconteceu nesse Botafogo 1, Fluminense 0, que inclusive eu cravei na KTO, tá legal? A KTO perguntou, Brownie, quanto é que vai ser o jogo? 1x0 Botafogo. Pessoal, pô, 2x0, 3x0 hoje, 1x0 Botafogo, tá? E aí teve um camarada, né, cara, antes do jogo, que ele falou, Brownie, se prepara, porque hoje você vai fazer um vídeo de uma goleada histórica do Botafogo. O Botafogo não vai deixar o Fluminense respirar. Eu falei, pô, goleada histórica eu não sei, mas tipo assim, mano, eu acho que foi a média do que esse cara trouxe com o placar que eu acertei. Porque assim, de fato, assim, o jogo de ontem, né, o clássico de ontem, rapaziada, foi um monólogo, sabe? A partida de futebol, né, se você fizer uma associação para uma conversa, a partida de futebol é um debate. Você tem de lá, tem de cá. Ontem foi um monólogo, sabe? A gente só teve um time falando. A gente só teve um time batendo, agredindo. Se fosse uma porradaria, tipo assim, era só porrada. Só não deu nocaute, né? Acabou o round, né? Acabaram os rounds, a gente ganhou por unanimidade. Mas assim, não teve discussão, cara. O Botafogo tá jogando pra caralho. Assim, é uma loucura. Em todas as fases do jogo, permitam, assim, a empolgação. É lógico que o aproveitamento daquele Botafogo, eu odeio comparações, mas eu acho que a comparação é importante para a gente poder entender aonde eu quero chegar com esse comentário. O Botafogo do ano passado, né, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ele ganhou 6 jogos seguidos, aí perdeu pro Goiás, depois ganhou 7 seguidas, teve um aproveitamento absurdo, acho que foram 8 vitórias seguidas que o Botafogo teve até a saída, né, do Luiz Castro. Aquele Botafogo, ele tava brilhando, sabe, em termos de resultado, e a confiança estava lá no teto, porque o time vai ganhando, a confiança vai no alto, mas agora, em termos de organização em todas as fases do jogo, eu tô falando de organização tática, tá? Sincronia com as fases do jogo, transição ofensiva, perda de bola após perda, transição defensiva, organização de ataque posicionado, defesa, assim, estamos anos-luz à frente daquele time que, em termos de resultado, chocou o Brasil ano passado. Beleza? E eu acho até importante que o Botafogo perdeu pro Cruzeiro na primeira rodada, aí perdeu pro Bahia, com Fortaleza empatou com o Júnior. Então, assim, é uma parada que ela não deixa o Botafogo tirar os pés do chão, não deixa a gente de salto alto e manter uma consistência no trabalho com resultados importantíssimos, certo? Cara, o Botafogo nos primeiros segundos de jogo, ele já tinha feito o Fábio trabalhar, o Luiz Henrique chutou uma bola, passou riscando a trave, Tiquinho chutou uma bola para a defesa do Fábio, aí a gente teve a oportunidade do Júnior Santos, que perdeu um gol que a bola pegou na trave, Tiquinho, um chute do Marlon Freitas, enfim, cara, o Botafogo ele não deixou o Fluminense respirar, foram 2 ataques que o Fluminense deu, tá? 2. Num domínio, né, espetacular de gênio do Marcelo, numa bola que foi rebatida para cima, aí não tem o que fazer, o diferencial técnico dos caras. E a gente teve a bola na trave num contragolpe do Fluminense, né, acho que foi o John Kennedy que cabeceou a bola na trave, numa falha do Barbosa. Barbosa ele chuta uma bola sem a menor necessidade, dá espaço para o Fluminense contragolpear rápido e ainda dá o espaço para o cabeceio, certo? Inclusive, eu acho que a escalação do Barbosa tem muito a ver com a estatura, né, cara, para tentar ganhar um pouco mais de imposição pelo alto, embora eu ainda tenha achado a atuação do Barbosa abaixo daquilo que a gente tem no time. Mas enfim, eu acho que hoje não é jogo pra gente reclamar, sabe? A única coisa que eu acho que a gente pode reclamar de fato é da quantidade de gols perdidos, que não diminui, sabe? O Botafogo perdeu um caminhão de gols contra o Júnior Barranquilla e por isso ficou em segundo lugar na Copa Libertadores. O Botafogo perdeu um caminhão de gols contra o Vitória, mas passou. O Botafogo perdeu uma penca de gols contra o Corinthians,
São 2 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro, rapaziada. E que o Botafogo era pra ter goleado, assim, de 5-0, 6-0, sem sacanagem. Quem viu os jogos, viu, sabe? Corinthians e Fluminense. Só que apenas 2 bolas entraram nesses 2 jogos. O Botafogo tá muito bem em termos defensivos, melhorou bastante. Em termos ofensivos, o Botafogo cria, mas falta capricho dos jogadores, sabe? E além da falta de capricho, também tivemos o Fábio, né? E assim, cara, a gente sabe que a nossa análise aqui, pô, ela é botafoguense, é uma análise de torcedor para torcedor, mas como não ressaltar o que é o Fábio, cara? Assim, a gente tem que bater palmas pra esse cara. É um cara que ele tem... Gente, esse maluco não tem 37, 38 anos. O Fábio tem 43 anos. 43 anos. Olha o nível no qual esse cara se encontra agarrando com a camisa do Fluminense, cara. Absurdo, absurdo. Bato palmas, mano. Garra muito. No segundo tempo, a coisa continuou. Eu tava com um pouco de medo do Botafogo baixar um pouco o ritmo da intensidade, né? E o Fluminense começar a achar brechas porque não tomou o gol. Não aconteceu. O Botafogo seguiu pressionando no cruzamento do Damian, gol do Bastos. Eu vou ter que começar a entrevistar todo jogador antes de jogo, né? A primeira entrevista do Bastos no Brasil, desde que ele chegou ao Brasil, foi a primeira entrevista do Bastos. O cara meteu o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo. Cara, incrível, sensacional, altíssimo nível. Outras 2 coisas, cara. Flávio Rodrigues de Souza, é bizarro, né, o que a CBF faz. Eu não tô falando de prejudicar só o Botafogo, acho que poderia ter prejudicado o Fluminense também, a gente não sabe. Você pegar um árbitro que estava afastado e você recolocá-lo num clássico. O cara sem ritmo, o cara não estava apitando, ele estava afastado. E aí, a gente tem esse sujeito, cara, que é um cara arrogante, que é um cara que ele gosta de ser mais protagonista que os jogadores. É um cara que... A gente viu o tom, né, naquela partida entre Vasco e Grêmio, quando ele é chamado pela Daiane no VAR. A gente teve, né, a comunicação do VAR, a gente viu a maneira completamente arrogante com a qual ele trata a árbitra de vídeo. Você vê que não é um cara do bem, sabe? E aí nessa, é inacreditável que a gente, com o VAR, né, o Rodrigo D'Alonso Ferreira que estava no VAR, eu queria saber o que ele estava fazendo, o que ele estava desempenhando no trabalho dele para não ter expulsado o jogador do Fluminense por aquela entrada no Gregory. O Flávio Rodrigues de Souza dá amarelo pro Tiquinho naquele pivô que ele deu. É uma coisa, assim, surreal. É inacreditável. Enfim. E pra fechar aqui também, cara, porra, também falar um pouquinho sobre o comportamento deplorável do presidente do Fluminense. Não é a primeira vez, não é a segunda, tá? No estádio Newton Santos talvez seja a terceira vez que ele faz isso. No Maracanã, depois de um jogo contra o Flamengo, acho que foi a semifinal do Carioca, né? Acho que foi, né? Fla-Flu. Completamente desequilibrado. É aquilo, irmão. A gente não tá falando de um tio que foi assistir o jogo. A gente não tá falando de um torcedor comum. Gente, é o presidente do Fluminense. Quando ele é provocado por torcedores, cara, a coisa mais normal do mundo. O torcedor vai olhar pra ele, vai fazer a Série C e tal, vai mandar beijo, pô, volte sempre, freguês, que é o que os relatos constam, né? Esse eu não vi, mas do ano passado eu vi. Foi exatamente isso. E aí ele fica vermelho, ele fica puto, ele tem que ser segurado por segurança, e aí ele bota a mão no pau, ele olha, ele dá dedo no meio pro torcedor. Ou seja, ele é um cara que... Desculpa, cara, se ele é o presidente de um clube e ele não consegue se controlar, sabe, a ponto de não arrumar confusão num jogo com torcedores que estão ali zoando, ele não pode ir ao jogo. Ele tem que ficar em casa, né? Ele tem que ir, eu não tenho cabeça para ir ao jogo, para me comportar como presidente de um clube grande, então eu fico em casa vendo o jogo. Os dois não dá, sabe? É deplorável, em algum momento alguém vai ter que tomar uma atitude, cara, porque não tem como. Toda vez que esse cara vai no estádio arruma confusão com alguém, então difícil, sabe? Mas enfim, também não vou falar muito porque a gente não sabe qual foi a reação, né? Aí pode ter tido alguém do Botafogo que foi lá e xingou, e enfim, não tô dando razão aqui a ninguém, mas eu tiro como exemplo, né, o que a gente já viu, né, ao longo dos últimos meses. No ano passado eu vi um pouco desse descontrole dele. Enfim, uma situação que eu acho que não faz muito sentido, né? Até porque é um bom presidente de um clube que, né, tá com um projeto muito bom. O Fluminense de fato tá voltando para os trilhos. Enfim, Botafogo jogou uma barbaridade. Análise individual, cara, John muito bem, Damian, cara, impressionante, cara. Eu não me lembro
Eu acho que eu nunca fiz um vídeo aqui no canal Brown e Fogo. Esse canal ele tem 6 anos, 5 anos, eu acho que, de existência. 4 anos, né? Não, completou 5 agora. Eu nunca tinha feito um vídeo falando que os dois laterais no mesmo jogo jogaram bem. Nunca. Cuiabano e Damian, por 2 jogos seguidos, estão jogando uma barbaridade. Bastos, muito bem. Marlon Freitas, a partida do Tietê é uma coisa espetacular. É espetacular. O Tietê, quando ele tá a fim de jogo, esquece. Colocou o Júnior, inclusive, na cara do gol 2 vezes. Júnior Santos muito bem, mas faltou aquele capricho na finalização. O Júnior Santos teve um comentário que eu achei interessante. Júnior Santos em dia de Pedro Raul, né? Jogou muito bem, mas perdendo muitos gols. Luiz Henrique jogou uma barbaridade. Essa, pra mim, foi a estreia em termos de desempenho do Luiz Henrique pelo Botafogo. Pra mim, esse é o nível que eu quero ver dele, cara. Jogou demais. E o Tiquinho, cara. Tiquinho, ele vem exercendo um papel, cara, em que ele faz a movimentação para a infiltração de Luiz Henrique e Júnior Santos com mais liberdade. Ele é um cara que ele tá tendo um papel mais de coadjuvante nesse time, mas tá jogando uma barbaridade. Enfim, quero saber de vocês, alguém que entrou no segundo tempo que vocês acham que eu deveria ter destacado. Vamos para cima. O próximo desafio do Botafogo é no fim de semana contra o Grêmio. O Botafogo enfrenta o Grêmio em Cariacica, jogo difícil, tá? Com campo neutro. Estaremos lá, inclusive. E vamos pra cima. Tamo junto, um abraço e fui.